minha dupla querida, nossa chefe Malu Lobo, maravilhosa. Os meninos já vão mostrar que já. Aí, ó. E doutor Roberto Navarro, nosso nutrólogo. Bem-vindos! Eles estão ali, mas doutor Roberto vai vir me encontrar aqui. Por favor, doutor Roberto, venha para a gente começar o nosso conteúdo de hoje. Eu já vou apresentar para vocês a receita da Malu, mas o conteúdo é muito interessante. Até antes de falarmos da receita, você quer introduzir, porque claro que o público em casa já ouviu falar a respeito de probióticos e prebióticos. Exato. No entanto, doutor Roberto vai trazer novidades e estudos, né, bem recentes do quanto a gente pode melhorar a nossa saúde com o uso de forma correta. Bora lá, Carol. Obrigado. Boa tarde a todos em casa aí. Eu achei legal falar de pré e probióticos porque algumas pessoas confundem o que é pré-biótico e o que é probiótico. Então, vou começar o resumo aqui, pelo menos para em casa vocês entenderem, tá? E depois, calma, que nós vamos falar de evoluções de estudos, aonde eles podem ser utilizados, os probióticos, e tem coisa nova aí que está surpreendendo a ciência, mas daqui a pouquinho. A primeira imagem? Primeiro vamos colocar aqui, só para definir aqui, ó. Primeira imagem na tela. Só para vocês entenderem, gente, são muitas espécies diferentes de micro-organismos, Carol, que convivem na nossa microbiota intestinal. Eu achei bacana trazer pelo menos os que são mais conhecidos, tá? Falar de tantos que existem, são milhares de espécies diferentes. Essas que estão aqui na tela, gente, ó, Acidophilus casei, Delbrueck, eu não vou falar todos aqui para fica chato, tá? Mas eu trouxe as que mais estão sendo estudadas de uma cepa específica chamada Lactobacillus. Passa outra. Vamos para a próxima. Então aqui a gente está falando de cepas mais estudadas dos probióticos. Probióticos, né? Que são os já são os micro-organismos vivos já, tá? Que convivem lá no nosso intestino e que podem ser acrescentados como suplementação também. Esses são aqueles que a gente nasce com eles. Isso, eles fazem parte da nossa microbiota. Eles vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida, né? E o nosso primeiro, nós vamos falar dos alimentos que também carregam probióticos já na próxima tela. Mas aqui eu trouxe as cepas mais estudadas, acho que tem mais uma, se não me engano, não sei se dividir em duas telas ou se são só essas. Vamos para a próxima, olha lá. Tem mais uma telazinha. É legal que depois a gente pode deixar no Instagram, né, para o pessoal ter uma ideia dos nomes. Para ter uma ideia melhor. E essa é uma outra família chamada bífida, ou bifidum, que são várias aqui, ó. Trouxe essas para vocês também, só para entender que dessas milhares de espécies, pelo menos essas que eu trouxe aqui são as mais estudadas, são as que mais vão dizer que a gente vai entender por que elas existem e quais as funções que elas cumprem. Perfeito. Tá? Vamos colocar mais uma tela, olha lá. Isso é mais como curiosidade, porque tem coisa que a gente, né, até não vai precisar saber dos nomes, né, doutor Roberto? Não tem problema, só para vocês entenderem onde a ciência está chegando, né? Probióticos são os micro-organismos verdadeiramente que convivem no nosso intestino, e eu trouxe aqui as fontes de alimentos que já têm probióticos, já têm esses micro-organismos, tá? Nosso primeiro alimento carregado de probiótico é o leite materno. O leite materno é o que vai começar a povoar a nossa microbiota. Por isso que a gente diz que aumenta a imunidade da criança que é amamentada, né? O leite materno é a nossa primeira fonte de probióticos, probióticos do bem. Só probióticos que atuam na absorção de nutrientes, na imunidade, é fundamental. E temos outros alimentos, que são os alimentos fermentados, que contêm probióticos também. Trouxe aqui o iogurte natural, kefir, né? Mostrando aqui kombucha, chucrute, miso, tempê. Tem vários outros alimentos fermentados ao longo do mundo, culturalmente tem vários. Eu trouxe o queijo é um alimento fermentado também, né? E eles são aqui os principais daquelas cepas que você mostrou anteriormente. Exatamente, eles possuem aquelas cepas que a gente estava, nem sempre todas, mas pelo menos parte delas, sem sombra de dúvida. Além então dos probióticos, olha lá. Nós temos os pré-bióticos, Carol. O pré-biótico, na verdade, que são substâncias encontradas em fibras, tá? Nós vamos falar quais são. É elas que vão alimentar os probióticos, Carol. De nada adianta você ter um monte de micro-organismo, tudo lá vivendo no seu intestino, se eles não se alimentarem de nada. Então, a matéria-prima que eles se alimentam são fibras, na verdade são estudados subtipos de fibras. As mais estudadas são essas aqui, inulina, acabou de cair no S aqui, mas é inulina. É inulina, tá, gente? Então não é insulina, não, tá? Inulina, fruto-oligsacarídeos, que é uma famíliazinha, pectinas e ligninas. E estão nos alimentos esses pré-bióticos. Vamos ver quais são eles aí. Então, doutor Roberto, até para a gente não esquecer e não confundir, a gente pode fazer uma relação assim. Os
probióticos são os bichinhos. Os bichinhos. Né? São vivos. Já ali, são os micro-organismos vivos. E os pré, então, a comidinha do bichinho. Exatamente. Certo? Porque eu acho que rola uma dúvida aí. Exatamente. E aí a comidinha não é viva. É a comidinha como uma comidinha. É o alimento para o bichinho viver. Do probiótico. Exatamente. Tá, então vamos mais fontes, então, né? E aqui as fontes, eu trouxe assim, as principais fontes de alimentos que contêm inulina, que contêm frutooligosacarídeos, tá? Que contém pectina, que contém todos aqueles que eu citei antes. Esses são os que são os mais estudados, né? Tá. Chicória, alcachofra, alho poró, casca de maçã de maracujá, cebola, cereais integrais, aveia eu coloquei aqui como principal, tem beta-glucano, uma excelente fonte de pré-biótico, biomassa de banana verde, que a gente trouxe tanto, está um tempinho esquecido, mas ainda existe, a batata Yacon, aspargo, cevada, bardana, feijão azul, psyllium, esses são os mais estudados. A inulina e fruto-oligosacáridos estão mais nesses alimentos, a pectina também. Que quando a gente olha, a gente lembra de fibras, né, no mesmo momento. No mesmo momento, exatamente. Agora uma pergunta, doutor Roberto. Um corpo, então, né, um organismo que tem lá os seus probióticos, os seus bichinhos vivos atuantes, né? Para nos proteger, e o doutor Roberto vai contar tudo que eles fazem, então, para nos ajudar. Quando a pessoa não se alimenta de fibras e de todos esses exemplos que você está colocando de pré-bióticos, o que acontece com eles? Uma modificação da microbiota, Carol, e é isso que a ciência hoje está entendendo. Se você tem um padrão alimentar muito pobre em fibras, e muito rica em gordura do reino animal, você tem uma característica de uma microbiota específica, tá? Que parece não ser tão saudável em relação à microbiota de quem predomina as fibras, não deixa de ingeri-las. Tudo bem que você come a proteína animal, a gordura animal, mas se predomina, se você oferece as fibras, né, pré-bióticas, a microbiota desenvolve de uma outra maneira. E a briga é, qual é mais saudável, a microbiota do carnívoro ou a microbiota do vegetariano? Essa briga ainda está assim, tendendo a mostrar que é mais de quem se alimenta mais com fibras. Eu acho que isso é um consenso que estão tentando quebrar, alguns defensores de que não, a gente não precisa comer muito vegetal, não, só a gordura animal, só a comida do reino animal daria certo. Não tem essa correlação ainda, Carol. Então a gente precisa de fibra na nossa alimentação, sem sombra de dúvida. Isso aí é fundamental. Para alimentar nossos bichinhos bons. Perfeito. Vamos voltar para lá então, doutor Roberto? Bora. E aí a gente já encerra daqui a pouquinho com mais uma tela. Por favor, Obrigado, eu vou dar um Carol. beijinho aqui na Malu e aproveitar que a gente já comentou então do que são pré e probióticos. Me conte, querida Malu, qual é a sua dica de hoje? Uma receita, olha que linda que tá essa taça. Apresenta pra gente, Malu. Bom, é uma pauta que eu amo. Né? E você vai participar bastante. Inclusive, quem conhece a gente sabe que a gente todo ano faz o simpósio de alimentos fermentados, verdade, né? E assim, eu amo esse assunto, né? Eu acho que o intestino é o nosso segundo cérebro, né, Roberto? Dúvidas. E você ter uma flora intestinal saudável hoje é tudo. E essa receita é uma receita especial hoje para o café da manhã ou para um lanche da tarde. É um iogurte probiótico de coco, gente, com 3 ingredientes. É muito simples de ser feito. E fica muito bonito. Fica muito gostoso. Não tem esse negócio de errar, né? Não, todo mundo vai acertar. E para acompanhar, eu preparei também, porque a gente precisa de pró e pré-bióticos, né? Então, para acompanhar, eu escolhi uma granola que também tá bem saudável, bem fácil de ser preparada. Ai, que legal. Vocês vão gostar muito. Aqui a gente aumenta os nossos bichinhos e já dá alimento para eles. Já tudo junto. A gente chama de né? simbióticos, Carol, Exato. quando os dois estão na mesma refeição. Melhor ainda, então, Melhor porque ainda. é aquele boom de absorção. Enfim. Isso, perfeito. Olha que E coisa. ainda tem Exatamente. frutas, né? Só frutas. Eu escolhi o morango, tá na época, gente. Delicioso, orgânico, docinho. E também a Golden Berry, né? Que também é uma rica em ferro, né? Então, assim, é uma receita bem equilibrada. Tenho certeza que quem está em casa vai fazer sempre. Vai ser aquela receita do caderninho que vai estar preparando já tô sempre. aqui, ó, e crocante, ao mesmo tempo cremosa. Tem o do seu doce, né? Docinha. Vão adorar. É daqui a pouquinho. Vamos começar já com perguntinhas para o doutor Roberto e a gente vai desenrolando o nosso assunto. Obrigada, Eliane. Um beijo para você. Tenho intolerância ao glúten. Devo usar probióticos? Vamos lá, doutor Roberto. Vamos juntar uma coisa com a outra. Hoje a gente tem mais evidências de alguns probióticos específicos. Vou falar no final quais, tá? Benéficos para a má digestão da lactose. Tá. Tá?
Isso já tem, olha, se eu te der esses probióticos, você vai digerir melhor a lactose, para quem tem má digestão da lactose. A questão do glúten é que se eu tenho hipersensibilidade ao glúten e eu vou ter uma inflamação no intestino por isso, a inflamação do intestino vai desequilibrar a microbiota intestinal. Tá. Né? Aí sim, o uso de probióticos pode ser bem-vindo, dependendo da cepa que se usa, Carol. Tem cepas, que eu vou chamar a atenção quais no final, que podem fermentar demais as fibras, os prebióticos. Tá. Então, tem alguns pacientes que começam a usar probióticos sem muito critério, em doses altas por tempo prolongado, e essa colonização excessiva da fibra fermenta demais, pode dar estufamento, gases, cólica e às vezes até diarreia. Então, cada caso é um caso. Então, se for, porque é celíaca mesmo, tem intolerância imunológica ao glúten, alguns probióticos específicos podem fazer parte da prescrição. Específicos, tá? Isso precisa ser conversado numa consulta médica. Doutor Roberto, então agora pensando numa questão bem objetiva. Tá. Todo mundo tem que repor probióticos? É algo que tem que ser feito assim na nossa rotina diariamente? Até que ponto então essas cepas em algum momento já está suficiente umas e a gente tem que inserir outras, né? Como que a gente entende como paciente o momento ideal para isso? Boa pergunta, Carol. Por isso que eu achei que essa pauta ia esclarecer muita coisa, né? Daqui a pouco vai vir aí uma explicação de quais situações específicas a prescrição probiótica está sendo estudado como extremamente interessante para melhorar aquele quadro. Tá. No dia a dia, eu vou usar probiótico no meu dia a dia, se você tiver uma alimentação rica em fibras, tá? Se você tem uma alimentação saudável, tecnicamente não é necessária a suplementação. Para quem já é uma pessoa saudável, não tem queixa clínica, não tem sintomas nenhum, imunidade trabalha bem, não tem o quadro de estufamento, não tem diarreia, não tem nada, não tem nenhuma queixa. Paciente saudável, que é um bom comedor de fibras boas, as solúveis e insolúveis, tecnicamente não é obrigatório suplementar, Carol. Entendi. Tá? Agora, tem um público que digere mal o alimento. Nós falamos em pautas passadas sobre digestão do alimento, que a gente vê na prática de consultório ser muito mais frequente, onde a gente usa enzima digestiva e não propriamente probiótico. Tá? Pacientes a partir de uma certa idade, que tomam alguns medicamentos, esses vão precisar mais de enzima digestiva. Mas probiótico a gente está prescrevendo para quadros específicos. E é isso que eu acho legal. É falar para quando eu vou precisar. Será que eu preciso tomar algum? Aí nós vamos falar quando e quais são eles. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Tem mais perguntinha quem escreveu pra gente, já a receita da Malu, vocês vão amar. Diego, obrigada, um beijo pra você. Aqueles leites fermentados, famosos, vendidos no supermercado, são bons? São bons? A Malu já quer falar também? Pode, Malu tá com o pezinho lá no diploma da nutrição, sabe tudo. Não, acho bacana, eu vou falar e ela complementa, sem dúvida. Foram os primeiros, né, o Lactobacillus casei shirota foram os primeiros pesquisados como bactérias benéficas. E veio esse do supermercado que todo mundo conhece. Quem é que não tomou lá na infância, passava na porta de casa, né, vendendo. Não é que é ruim, não, eles têm lactobacilos, sem sombra de dúvida. Alguns, às vezes, não conseguem sobreviver à passagem da acidez do estômago, né? Então, eles não são protegidos por um invólucro, né? Que seria uma metodologia liofilizada mais interessante. E tem um pouco, às vezes, de açúcar na composição, Carol. Pelo fato de ter o açúcar na composição, ele perde um pouquinho o seu benefício nutricional. Mas não posso dizer que é um alimento ruim, não. Tá? Para fermentar precisa do açúcar, né? Não, sim, mas depois eles acrescentam para dar sabor, para dar o gostinho. É o excesso. O excesso, né? É que tem essa questão também, que precisa do açúcar para fazer. Pode falar um pouquinho, Malu. Porque o açúcar ele vai ser exatamente a comidinha do micro-organismo, né? Então ele precisa para poder fazer a fermentação. Então é onde ele vai se alimentar. Alimentos fermentados, gente, todo mundo deveria ingerir pelo menos um por dia, né? O iogurte, ou iogurte de coco, kombucha, kefir, hoje tem chucrute. É verdade. Só que é muito importante que a gente entenda, né, que isso que o Roberto falou, né, de sobreviver à passagem da acidez, né, é muito importante, porque hoje existe realmente essa briga, né? Artigos dizendo que os micro-organismos que a gente fermenta em casa, que nem sempre eles sobrevivem. Então, você acha que está tomando um alimento que é probiótico e na verdade não, né? Ele não tem mais o probiótico dele ativo. Então, às vezes você é obrigado a usar um que tem uma tecnologia maior, que são os de farmácia, infelizmente. Entendi. Por exemplo, se a gente compra ali na prateleira um iogurte de boa qualidade, né? Que iogurte
São só 2 ingredientes, né? Exato, Carol. Para fazer a fermentação Isso, e o leite, né? Nesse caso, enfim, a indústria também não consegue garantir, doutor Roberto, que aquilo está, enfim, na verdade, com os probióticos vivos? Existem a tecnologia de acrescentar depois. Ou você faz, né, pasteuriza, porque a pasteurização é para justamente não ter bichinho do mal ali dentro. Só que na pasteurização você também mata o bom, né, o bom lactobacilo. Então, muitos acrescentam depois uma cepa específica, aquele que, por exemplo, que é para intestino preso, que eles estudaram uma cepa que atua na constipação e acrescentam depois no iogurte. Entendi. Só que se o iogurte tiver corante, tiver açúcar acrescentado depois, aí não é o melhor dos alimentos. Né? E por isso que você vai ensinar essa receita aqui. Essa receita, gente, vai bombar de probiótico que você vai fazer na sua casa, vai entender um pouco mais do iogurte. E Malu, lá no seu Instagram, tem um monte de dica de kombucha, como chamou outro? De kefir. E o próprio iogurte, né, do leite. A Malu é a pessoa para dar essas dicas. Depois vocês vão lá no Instagram dela, porque não é fácil mesmo, né? A gente tenta, eu, por exemplo, já tentei algumas vezes, eu acabei matando, não dei conta. Mas também, né, vocês me conhecem, sou meio... Nossa senhora, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo também, né? Mas dá um trabalho danado aquelas colônias. Mas eu acho que para quem tem muitas vezes a vontade, a dedicação, o tempo, puxa vida, conversem com a Malu, que ela é a pessoa para essa parte, vocês vão ver. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público. Vamos começar a entrar, então, vou pedir para a Fuzzy já colocar na tela as indicações, doutor Roberto, porque são várias, né? São várias. Vamos para um próximo, olha lá. Eu selecionei, Carol, que a gente tem mais evidência, tá? Porque cada vez surgem mais estudos com novas cepas, estudos ainda em animais, que ainda precisam ser feitos em humanos, estudos em humanos, mas que ainda não tem um desenho ainda 100% de garantia, que precisa reforçar com novos estudos, mas já tem evidências aí para a gente comemorar, né? Quais são as indicações? Vamos lá. Para diarreia, todo mundo já conhece, né? Tive uma diarreia, vou lá, compro aquele mais famoso da farmácia. São aqueles lá, eu não estou conseguindo ler de longe, mas tem Reutere, tem vários ali, gente. Bulardes, Saccharomyces, que são específicos para melhorar a diarreia. Que é aquela caixinha que até as crianças, quando tem, também podem tomar, né? Que você abre exatamente. Eu não vou falar quais são os probióticos embaixo, até porque depois as pessoas podem olhar no YouTube. Mas para quais situações? Para diminuir a presença de uma bactéria chamada H. pylori, que é uma bactéria no estômago que pode levar a gastrite, até câncer do estômago. Então, se a gente erradicar essa bactéria, é muito bem-vinda. Alguns probióticos facilitam essa H. pylori não colonizar o nosso estômago. Doenças inflamatórias intestinais, vários estudos em doença de Crohn, retocolite ulcerativa. São doenças que inflamam o intestino, onde a prescrição de probiótico mostra uma evolução melhor, diminuição de sintomas. Síndrome do intestino irritável, já algumas cepas sendo estudadas para diminuir um pouquinho a cólica, a diarreia, a constipação de quem tem intestino irritável. Tem outra telinha ali, Carol, deixa passar mais uma. Até porque, doutor Roberto, que eu ia te perguntar o seguinte, mesmo com todas essas indicações, tem um período determinado para o uso dessas cepas? Sim, até porque se passar do ponto, começa a fermentar demais o alimento. É isso que exige um segmento profissional, Carol, que eu quero que as pessoas entendam que a prescrição probiótica é válida, mas com supervisão médica e, de preferência, também com acompanhamento do nutricionista. Não é algo que eu vou comprar por conta própria e vou tomar. E ficar tomando. Não é assim. Então, má absorção da lactose, lá também já tem estudos mostrando uma melhor digestibilidade da lactose com uso de probióticos. Constipação, já muito conhecido, algumas cepas que diminuem um pouquinho a prisão de ventre, né? As pessoas começam a regularizar o intestino. Imunidade, são várias cepas, várias estudadas. E deixei por último ali psicobióticos, Carol, que é a cepa, tem várias cepas, 3 ou 4, eu trouxe 2 ali só para ilustrar. Óbvio, a gente já sabia, né? Essa conexão cérebro-intestino, intestino-cérebro, né? Isso já vinha sendo entendido. E agora os estudos em animais já estão evoluindo para provar que isso realmente funciona. E tem um estudo publicado em humanos que só o que faz um estudo ser mais confiável é quando você faz o duplo cego controlado por placebo. Assim, olha, você vai tomar isso, você vai tomar uma coisa que não é, mas você não sabe o que é, quem está tomando o quê. Então, os estudos que são randomizados duplo cego, a gente falou tanto agora na Covid sobre estudos, né? Então, as pessoas começaram a ter uma noção. Então, só faltam alguns estudos duplo cego randomizados com essas cepas para depressão e ansiedade e estresse crônico. Mas a evidência já está tão grande que já tem até algumas empresas que já lançaram
esses psicobióticos para usar como suplemento para quem tem estresse crônico, para ansiedade, para depressão, depressão leve, moderada, ansiedade leve, né? Não estou dizendo paciente com síndrome do pânico, que está com ideação suicida. Gente, é uma coisa séria, é medicamento psiquiátrico com supervisão médica. Eu estou falando de quadros leves, moderados, onde os estudos mostraram que esses psicobióticos podem melhorar. Olha que bacana isso, Carol, você mais saber. Um braço, puxa, né? Mais caramba, um complemento, por favor, né? até porque os medicamentos também a longo prazo têm efeitos colaterais. Se a gente conseguir ter realmente esse caminho de modular o intestino, né, Carol? Você conseguir na microbiota modificar um pouquinho, estimular as boas, diminuir as ruins, melhorar essa microbiota e ela vai interagir com o teu corpo como um todo, com o intestino, com o sistema imunológico, com o cérebro, com provavelmente obesidade, com diabetes. Eu acho que a gente tem um caminho muito promissor aí. Os estudos estão com holofote aí, Carol. Talvez leve mais um tempinho, mas que é promissor, que é encantador, sem sombra de dúvida. Nossa, achei muito legal, muito bom saber disso. E claro, né, doutor Roberto, por isso que eu disse, ele vai trazendo as novidades aqui pra gente, né? A cada momento é legal a gente entender um pouquinho mais como são esses estudos, né? Porque a gente fica pensando, como é que é essa comunicação, né? Uma coisa que você oferece pro seu intestino vai mudar um quadro que hoje é tão difícil de combater, que é o que a gente está vivendo com as mudanças no mundo, né? Que é o estresse a mais do que a gente já estava habituado. Sem dúvida. Que é essa questão até da ansiedade de muita gente, porque a vida mudou muito. Entendi. Então, é interessante observar como que eles chegaram, né? Como é que vai ser exatamente, as né? substâncias... Esse recado que o cérebro manda para o intestino. Enfim, isso. Eu acho isso fantástico. Substâncias produzidas na microbiota, o contato dos próprios lactobacilos com o enterócito, que é a célula mesmo do intestino, ali a mucosa, o que eles conversam ali, né? Como é que o corpo interpreta, quem é você, o que você vai me dar de bem, né? O que eu posso absorver para mandar para outro lugar. É muito interessante, bastante interessante. Já tem perguntinhas, então, no @VocêBonitaTV. A gente começa com ingredientes da Malu. Vamos lá, eu vou começar com a granolinha. Vou só passar. Isso, É a granola primeiro, né? Isso, porque depois ela vai pro forno um pouquinho, então é importante a gente começar com ela. Exato. Que a gente quer comer quentinha, né? Opa! Crocantinha e quentinha. Ô, delícia, vamos lá. A gente vai usar 1,5 xícaras de chá de nozes picadas grosseiramente. 1 xícara de chá de aveia em flocos. Meia xícara de chá de farinha de amêndoas. 1 colher de chá de canela em pó. Meia xícara de lascas de coco. Meia xícara de adoçante xilitol. E uma pitada de sal marinho. Bom, eu escolhi ingredientes, né, que são fáceis de achar. É importante dizer, gente, que quando você vai comprar a granel, você precisa sim prestar atenção onde você está comprando, porque esses alimentos eles podem mofar, eles podem fungar. Então você precisa tomar cuidado para você não fazer uma granola achando que você está indo de bem para a vida e você está indo contra a sua saúde, tá bom? Bom, eu escolhi nozes. Essas nozes aqui estão inteirinhas. Eu compro num mercado aqui em São Paulo, que eu compro com eles há muitos anos. E aí, eles têm excelentes ingredientes. Então, eu dou aqui, ó. Tá vendo em casa? Pode ser aqui castanhas, poderiam ser amêndoas, tá? Poderia ser qualquer um desses, que não tem problema nenhum. E é legal dar esse corte na hora, né? Você tem que pensar, Carolzinha, que a granola ela tem que estar fácil de mastigar, né? Ela vai cobrir o prato ali, então ela tem que estar num tamanho que seja agradável ao seu paladar. Tá. Bom, vou usar aqui farinha de amêndoas, tá? Essa farinha de amêndoas, ela vai ajudar a fazer essa farofinha fina, né? Eu tô usando aqui a aveia, flocão, e um pouco dela eu misturei, eu tenho um pouco dela aqui inteira. Quem quiser fazer uma granola cetogênica, quem não quiser carboidrato nenhum, vai tirar a aveia. A aveia, tá. Isso, tá? Tá. E aí você não vai colocar nada, você vai deixar só realmente os outros ingredientes. Tô colocando aqui tiras de coco também, que vão ajudar nas fibras. Vou colocar canela, que vai trazer muito sabor. Nossa, muito sabor.
Adoçante, eu estou usando aqui o xilitol, mas poderia ser também o eritritol, tá? Ah, Malu, você vai usar açúcar? Tudo bem, se você quiser usar um demerara, mas primeiro olha a cara do médico. Né? Açúcar no final é tudo igual, né? Poliol, açúcar só tomar cuidado para quem tem intestino irritável, né? Tirando essa Os polióis, exceção, né? Isso, o xilitol. Então poderia ser eritritol também, Também né? poderia ser o eritritol. Aí, olha só como é que já fica bonito aqui, Carolzinha. Nossa, adorei essa farofinha. Ó, já fica uma farofa. Quem quiser pode usar assim, vai levar só ao forno, que eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Tá. Para poder a minha granola ficar com aquela textura gostosa, que você pega ela, que ela tá ali toda juntinha, né? Você já viu que ela fica? Sim, As pessoas sim. usam, em geral, manteiga ou algum tipo de gordura. Tá. Pode ser o óleo de coco também. Eu vou usar a manteiga de amendoim, que ela, além dela ser proteica, ela vai ajudar também a dar essa liga que eu quero, tá? Ó. Aí sim, hein? É, bem gostoso. Nossa, explosão de sabores, assim. Crocante com docinho. Pasta de amendoim, muito bom. E tirando, né, se nós tirarmos aqui a aveia, ela vai ficar uma granola sem carboidrato. Sem carboidrato. Tá? Bom, eu vou aqui, vou ter que usar a minha mãozinha, gente. E vai pro forno. Isso. E eu vou explicar para vocês por que ela vai ao forno. Quando a gente compra alimentos a granel, é importante que você, mesmo que você não vá fazer a granola, que você compre e você coloque no forno pelo menos 180 graus, pelo menos uns 15, 20 minutos. Se tiver algum fungo. Porque se tiver algum fungo, você consegue. Entendi. Tá? Ó. Entendi. O que eu vou fazer aqui, Carolzinha? Ó, eu vou desfazendo esses montinhos, ó. Tá vendo? Ó. E eu vou fazendo aqui a minha farofinha. Vocês estão vendo como é que ela vai ficando? Então, alguns pedaços. Juntinho. Isso, alguns pedaços eu tenho mais, outros ela vai ficando mais solta. E essa farinha de amêndoas que tá aqui, essa farinha de amêndoas depois ela vai ficar mais suave ali, tá? E quanto tempo de forno? Ó, depende do forno. Forno elétrico meu, que aqui em cima e embaixo, de 15 a 20 minutos, tá? É importante ir mexendo, viu? Vamos então, vou passar para vocês agora os Isso. ingredientes para o probiótico, né? Que é o iogurte. Olha que legal. A gente vai usar 2 xícaras de chá de polpa de coco verde. Isso. 1 sachê de probiótico. 2 colheres de sopa de mel ou açúcar demerara, que é o alimento, então, do probiótico. Meia xícara de chá de água de coco ou água filtrada. Ah, por isso que os probióticos ficam vivos. Olha a ideia da Malu de colocar um sachê de probiótico. Exatamente. Que é para garantir que ele tá lá, né? Ah, mas Malu, eu não tenho esse probiótico, e aí? Não vou deixar de fazer meu iogurte? Não, gente. Aqui, o coco, tá? Ele já é o coco verde. Aqui eu tenho só a polpa. Ele já tem micro-organismos aqui dentro. Eu já tenho alguns micro-organismos. O processo que você vai fazer é só o da fermentação, de deixar fermentar. Tá. Que eu vou explicar isso daqui a pouco. Vamos começar a fazer e aí vocês vão ver como é que vai ficar. Legal. Eu tenho aqui a polpa, são 4 xícaras que eu tenho aqui. Tá. Olha, Vou colocar um pouco fresquinho, mais, hein? ó. Fresquinho. Que fantástico. Olha que coco bonito. E é uma delícia, né? Eu amo coco, gente. Nossa, e assim, comendo assim, até João ama. Muito bom. Nossa, bom demais. Vou usar aqui a água, mas poderia ser água de coco, tá? O açúcar, ele vai entrar nessa fermentação porque ele vai ser o alimento do meu micro-organismo, tá bom? Então, ele é necessário, tá? Você pode colocar um pouco mais ou um pouco menos, mas você vai precisar adicionar... Ele vai ser consumido na Vai ser fermentação, consumido, né? Ele vai ser consumido, exatamente. Vou colocar uma pitadinha de sal aqui. Prontinho. Agora vamos bater, gente. Sobe o som. Então, Em até casa, agora, você isso. não colocou o sachê. Não, vou colocar agora. Tá, pra não bater, né, o sachê. É, exato.
Tá. Não, mas eu poderia bater também, não tem problema nenhum, tá? O importante é que você realmente insira o micro-organismo. Quem não tiver o sachê, você pode usar, quem já vai estar fazendo a fermentação, esse iogurte depois, eu posso guardar uma isca dele. Eu posso guardar 10% da quantidade que eu faço geralmente, um pouquinho eu guardo, e aí ele vai ser sempre o meu start para a próxima fermentação. Entendi. Então você pode usar a primeira vez o probiótico, nas outras fermentações você já vai ter os micro-organismos já. Entendi, para se alimentarem desse Exatamente. açúcar, entendi. Exatamente. Ai, que legal, né? Exato. Ó, e aí, Carolzinha, aqui eu vou só misturar e o meu iogurte já está pronto. Qual é o passo agora? Você tem o seu iogurte, ele tá com o seu probiótico, tá? O que você vai fazer agora? Você vai colocar ele num recipiente, ou poderia ser aqui próprio no liquidificador. Você vai enrolar com um pano, igual o iogurte natural que a gente faz em casa. Sim. E vai deixar num local onde não bata a luz, num local mais quentinho da sua casa, principalmente nesses dias de frio, né? E vai deixar fermentar 24 horas. 24 horas. Exatamente. Ele tá pronto. Aí ele vai estar pronto. Por quê? Aí a pessoa, mas não vai azedar? Ele está fora da geladeira, ele vai azedar? Exatamente. Esse azedar é fermentar. É a fermentação. É quando o micro-organismo vai ingerir todo esse açúcar que está na minha composição e vai ir se multiplicando. E é por isso que fica mais azedinho o sabor, porque o açúcar não vai mais estar ali. E aí tem uma dica Legal, interessante, que você em casa, quando você vai fazer essa fermentação, porque o meu iogurte aqui, ele tá com um probiótico vivo. Em casa, quem quer fazer essa fermentação e depois vai fazer com o start, tem que acidificar um pouco. Porque o limão, o ácido, ele não deixa proliferar o patógeno ruim. Entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar perguntinhas do público e já você explica essa questão do limãozinho quando você for montar. Vamos lá, exatamente. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Mari, saudades da Mari, faz tempo que ela não escreve pra gente, um beijo, viu? Pra quem tem gastrite, refluxo e intolerância à lactose, qual é o mais indicado? Pensando então nas cepas, né? Nas cepas, né? O refluxo ainda não tem tanta evidência, Carol, não dá para dizer. Mas gastrite, se for pela bactéria H. pylori, a cepa Thermophilus, a cepa Rhaminosus, muito boa. E para intolerância à lactose, a gente até citou, tá lá naquele quadrinho, depois olha lá no YouTube. Também a cepa Thermophilus e Delbrueck, que são as mais estudadas na má digestão da lactose. Refluxo ainda não tem tanta evidência. E a maioria delas, doutor Roberto, isso eu acho importante que a gente comente. A gente precisa manipular o médico, então é interessante que manipule para que fique bem individualizado? Tem algumas cepas que já são prontas, industrializadas, que são lançadas por laboratórios, linhas prontas. Então já está crescendo, né? Essas linhas estão crescendo. Antes a primeira foi a cepa acidófila, mais usada, até porque é mais barata. Saccharomyces também, mais barata. Hoje já tem assim, cepa Reutere, só de Reutere, que é para diarreia em criança. Então, assim, mas pode também ser manipulado, vai depender da confiança do médico no produto, na boa manipulação, no produto correto, tá? Da farmácia. Vamos lá, Malu, montando então. Ah, meu Deus. Vamos, gente, olha que delícia que fica, olha que Carol. Fica o creme. Toninho. Olha Vem, isso, Toninho, gente, nesse Toninho. creme. Eu quero todo mundo com água na boca. Seja meu amigo agora, vai. Não, olha isso. Olha isso, gente. É um iogurte perfeito. 3 ingredientes. Quem vai fazer em casa, eu preciso falar isso para vocês. Se você vai fazer essa fermentação, tá? Você precisa colocar um pouquinho do suco de limão, tá? Se você vai deixar as 24 horas. E aí, a partir daí, você tem o seu start e vai, a cada vez, você vai usando 10%, sempre 10% do volume que você vai fazer, tá? Show! É importante também, gente, que você leve as oleaginosas, tá? Que você vai fazer a sua granola, que você leve elas ao forno por pelo menos 20 minutos a 180 graus, vai mexendo, para que, se houver qualquer tipo de patógeno ali, você, de fungo e etc., você consiga realmente tirar, tá? Malu, coalhada também né? A coalhada também é um probiótico. Tá? Você vai pegar, a fermentação também, ela vai ser feita mais ou menos da mesma forma. Assim, na verdade, o leite você vai aquecer. O segredo da fermentação da coalhada é você ter a temperatura correta do leite. Então, quando tem aquela manha do dedinho, você esquenta o leite, coloca ali, tem que estar
suportável ao toque, né? Não pode estar pelando. Não pode estar pelando. Entendi. E aí você tem tanto o sachêzinho hoje de fermentação, quanto você também pode usar um iogurte anterior. Isso se chama start. Tá. É o seu start. Você precisa do micro-organismo para você começar a fazer a sua fermentação, tá? Muito bom. Enquanto você monta, tem mais perguntinha? Vamos lá. Que vai fazendo por camadas, né? Então, o iogurte, a frutinha e, por último, a granola. Que delícia. Quem escreveu Bem pra caprichado. gente? Muito. Fernanda, obrigada, um beijo. Uso uma colher de chá de psyllium na minha omelete todos os dias. É um excesso? Maravilhosa. Nada de excesso, parabéns, Show. continue usando. Aliás, tem estudos com pré-bióticos, com psyllium, em intestino irritável com predominância de constipação. Pra Quem tem diabetes, intestino né? irritável, tem às vezes a forma que é mais preso o intestino, o psyllium mostrou melhora da constipação em intestino irritável, né? E em diminuição da absorção da glicose para diabéticos. Então, excelente escolha, sem problema nenhum. Parabéns. Agora, uma coisa que a gente não comentou e que também faz parte desse nosso assunto é a hidratação que a gente tem que manter, né, doutor Total. Roberto, quando a gente faz o uso tanto do probiótico como do pré-biótico, Sim. porque senão pode ter um problema ali das fezes, né? Carol antenadíssima. Fibra sem Tem que falar de hidratação. Não pode faltar nada, né? Carol não é nada O demais, tiro sai gente. pela culatra. Muita fibra com pouca hidratação, não beber água, vai prender. Não vai soltar. Não vai regularizar. Então, hidratação total, pelo menos 20 a 30 ml para cada quilo de peso ao longo do dia. Tá, ao longo do... não adianta só concentrar Não, no... toma Amanhã só de manhã. toma 8 copos, aí à tarde não bebe nada. Não, tem que ser ao longo Não do adianta. dia. Ao longo do dia. E aí, para finalizar, tem mais? Pô, a gente pode ir até o final com perguntinha. Tá bombando, doutor Roberto? Vamos lá, quem Vamos escreveu lá, pra vamos gente. bombar. Bora. Na tela. Patrícia, obrigada, um beijo. Sempre que passo por algum momento de estresse, meu intestino muda e tenho episódios de diarreia. O probiótico poderia ajudar nisso? Então, são esses psicobióticos que estão sendo estudados para quem tem estresse e uma manifestação do estresse, seja depressão, alteração do humor, né? Existe um nervo que é chamado do vago, que os primeiros neurônios que formam esse fio grandão começam no cérebro. Tá. Então, o nervo vago sai, né, as primeiras terminações ali, né, a origem dele no cérebro, se transforma num nervo enorme, passa aqui pela medula e vai até o nosso intestino. Então, ele é o nervo que comunica todo o sistema nervoso do intestino com o cérebro. Então, se você tem, às vezes, uma diarreia quando passa nervoso, fiquei nervoso, comecei no banheiro a fazer xixi, às vezes tive diarreia, é por estímulo do nervo vago que disparou mensagens para o intestino movimentar mais rápido ou para urinar muito mais rápido, né? Então existe a conexão cérebro-intestino total. Vamos cuidar do intestino. E bom apetite, né, Malu? Olha que lindo que... Olha, Me digam. eu adoro. Olha o aroma que tem isso aqui. Você não faz ideia. Maravilha. Gente, É é do maravilhoso coco. É uma esse delícia. iogurte, realmente. Aí da fruta. Aí, se eu só falar pra vocês que em casa, quem não tiver o coco, a polpa do coco verde, gente, dá pra fazer sim com leite de coco natural, tá? Não aquele do vidrinho, tá? E aí depois no meu Instagram eu conto pra vocês, porque aí não vai dar tempo de falar aqui. Delícia. Malu. Não é gostoso? Malu. Muito E esse bom. leve azedinho, gente, é da fermentação. E é essa normal. granola? Essa granola é tudo de bom. Mara. Você arrasa, né? Um doce, um salgado. Fico feliz, né, de estar aqui Fonte de ensinando, saúde. compartilhando essa receita com vocês. Porque ela realmente é uma receita muito especial e vai mudar o seu café da manhã em casa. E vamos ver se um dia a gente marca. Se não for fazer ao vivo no programa, a gente faz uma externa lá na sua casa, ensinando a fazer o passo a passo para todo mundo que quiser, que tiver, né, se colocar ali para fazer, seja do kefir ou seja do kombucha, enfim, dessa fermentação que o Malu entende tudo desse assunto. A gente deixa gravado, fica lá no nosso YouTube e ajuda todo mundo, né? Com certeza. Arrasou. Agora, agradecendo essa dupla maravilhosa, tem live amanhã. Tem live amanhã. Do Dr. Roberto às 20h30. 20h30. Isso. Qual vai ser o assunto, doutor Roberto? Amanhã eu vou falar de declínio da testosterona em homens e mulheres. Sensacional, Às não vezes vou começa perder. cedinho esse declínio, hein? Esse Não eu não perde perco. não. Não perco mesmo. @ doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. @ doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. O site doutorabreviadorobertonavarro.com.br para tudo que vocês precisarem pesquisar. E vai lá no Instagram da Malu, que tem livro, tem programa de rádio, tem dica E de o livro tudo. é só sobre alimentos fermentados, hein? Esse livro tem muita receita de alimentos fermentados. Sabe Vale super a pena. @ chefe Malu Lobo, tudo junto. Também @ chefe Malu Lobo, tudo junto. E o site nutrasaudenacozinha.com.br. Essa dupla amada. Obrigada, viu? Obrigado a vocês, Parabéns, Carol. vocês são Obrigado ao maravilhosos. Isso aqui programa. tá...